Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Ano passado nós falamos sobre Esparta, uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, e hoje nós vamos falar sobre outra, o esplendor ateniense, falando sobre a cidade de Atenas. Atenas é localizada numa região bastante acidentada, com muitas montanhas e solo árido, e isso dificultava a agricultura. Por isso, a economia de Atenas era basicamente o comércio marítimo, como era comum em toda a região da Grécia. Os atenienses desenvolveram vários sistemas políticos, entre eles a monarquia, a aristocracia, a oligarquia, a tirania e, por último, a democracia. É basicamente lá onde se cria a democracia, que hoje é utilizada em todo o planeta, e é onde nós podemos ver com mais detalhes essas transições entre monarquia, a aristocracia, que era um governo de poucos, a oligarquia, a tirania e, por último, a chegada da democracia. Em Atenas, a monarquia era chamada de Basileu. Eram governantes que governavam como reis, mas não tinham essa nomenclatura, eles não se chamavam reis, se chamavam basileus. Por último, não havia mobilidade social, ou seja, você não poderia sair de uma classe social para outra. Se você era um guerreiro, você não poderia se tornar um comerciante, e não participavam das decisões políticas estrangeiros, escravos e nem mulheres. Inclusive eram tratados como inferiores dentro da cidade. Se você não era uma pessoa nascida em Atenas, ou um homem nascido em Atenas, melhor dizendo, você era visto como uma pessoa inferior, no caso as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Aqui uma imagem da cidade de Atenas, o que prova, da parte clássica de Atenas, o que mostra esse terreno acidentado que dificultava a agricultura. A organização social da cidade era dividida em 5 classes. Eupátridas, que eram aqueles nascidos em Atenas, de pais atenienses, também tinha a ver, e eram as pessoas que tinham direitos políticos para participar das decisões da cidade. Geórgos, camponeses que trabalhavam para a subsistência nas terras dos aristocratas, ou seja, eram pequenas pessoas pobres que trabalhavam nas terras dos eupátridas e que tinham uma participação política, porque também eram nascidos em Atenas, mas a participação política era menor do que os eupátridas, que eram os mais ricos. Demiurgos eram os artesãos e pequenos comerciantes, não tinham participação política porque eram estrangeiros. Metecos, estrangeiros livres, mas não possuíam também direitos políticos. Escravos não eram livres, nem possuíam direitos políticos. Era a classe de pessoas que normalmente eram escravos de guerra, viviam em regiões conquistadas por Atenas e se transformaram em escravos na cidade. Aqui nessa imagem a gente vê a divisão, onde você tem poucas pessoas na cidade que eram cidadãos, no caso, a maioria por parte dos eupátridas, e as outras classes, estrangeiros, escravos, mulheres, que faziam a maior parte da população, não poderiam participar das decisões políticas. Da organização política aos legisladores atenienses, só participavam das decisões nas assembleias, cidadãos nascidos em Atenas e que fossem filhos de pai e mãe ateniense. Ou seja, se uma pessoa tivesse um pai ateniense e uma mãe estrangeira, e você nasceu em Atenas, você não era cidadão. Você tem que ser nascido em Atenas, com seu pai e sua mãe também nascidos em Atenas. Então era uma pequena classe da população que realmente participava das decisões políticas. Isso não era democracia, isso era aristocracia e oligarquia. Desde sua infância, a mulher era preparada para o casamento, que acontecia por escolha de seus pais. A mulher era vista como um objeto, um objeto de troca entre relações entre famílias, e era vista como inferior, já que ela não tinha o direito de participar da política. A única coisa que era treinada para fazer
era para o casamento. Ela era preparada desde a infância para o casamento e sua única função era cuidar da família, da casa e dos filhos. Bom, com essa importância dada aos eupadres, né, que eram os aristocratas, isso acabou enfraquecendo o poder dos reis e se inicia então um novo sistema, onde você tem as oligarquias, né, que é essa classe de pessoas nascidas em Esparta e que tinham direitos políticos que governavam a cidade. Era dividido em três classes, né? Você tinha os arcontes, né? O arconte rei, o arconte epônimo, o arconte polemarco. Cada um tinha uma função específica dentro da cidade. O arconte rei tinha uma função de rei, monarca. O epônimo cabia a justiça, né, e a aplicação de leis. Era um cara muito importante na cidade. E o polemarco, né, comandava o exército e cuidava da proteção da cidade. Areópago era o conselho de atenienses, né, a famosa Assembleia Ateniense, que era formada por cidadãos, pessoas, homens nascidos em Atenas, com pai e mãe nascidos também em Atenas. Os pequenos proprietários então tinham uma dificuldade porque passavam a gerar muita dívida, né, dos grandes proprietários de terra. E isso gerou a escravidão por dívida. Se você tivesse uma dívida com alguém e você não tivesse condições de pagá-la, você se tornava escravo dela. Isso gerou um grande problema porque muitas pessoas do nada acabaram se tornando escravos de pessoas mais ricas porque pessoas pobres não tinham como pagar a eles. Foi então que surgiu os chamados legisladores, né? Que eram pessoas que foram escolhidas para serem arcontes e que queriam mudar esse sistema político que vivia na cidade de Atenas. Aqui um exemplo de Areópago, né, da Assembleia que era usada para se fazer esse conselho de atenienses, onde eles tomavam as decisões políticas. Bom, dentre os principais legisladores que nós temos na história da Grécia Antiga e da cidade de Atenas, se destacam Drácon, Solon, que lutaram pelo fim da escravização por dívida, que era um problema, porque estava criando uma gigantesca classe de escravos, né? Muitas pessoas pobres se estavam se tornando escravos de pessoas mais ricas, e as pessoas ricas se tornavam mais ricas, e os mais pobres se tornavam cada vez mais pobres. E principalmente lutavam também pela mudança da participação política, ou seja, eles queriam tentar colocar mais pessoas dentro dos areópagos, ou seja, né, permitir que mais pessoas acessassem a política, tivessem direito à participação ao voto. As pessoas mais pobres então passaram a ter o direito de votar nas assembleias, né? Pisístrato e Clístenes também foram dois legisladores, cada um teve sua importância. Pisístrato agiu na reforma agrária, né, dando mais terras às pessoas que não tinham, às pessoas pobres, né, muito por conta dessas pessoas que eram escravos por dívida, deixaram de ser escravos e passaram agora a ter terra, né. Clístenes, sua principal medida foi a base da criação da democracia, que atingiu seu auge no governo de Péricles, né. O que foi essa base da democracia? Onde você tinha a participação política dada às pessoas também mais pobres. Se você era uma pessoa nascida em Atenas, você poderia participar da política, independente da renda que você tinha. Claro, estrangeiros, mulheres e escravos ainda não podiam participar. O auge da democracia ateniense foi com Péricles, né? Outro legislador ateniense. Ele criou 3 princípios. Princípio da isonomia. Todo cidadão teria os mesmos direitos políticos, ou seja, independente de você ser rico ou pobre, você teria os mesmos direitos. Princípio da isegoria. Esse princípio falava da igualdade da opinião usada nas assembleias. Você sendo pobre ou rico, você teria o direito a falar do mesmo jeito, ao mesmo tempo, e a mesma importância que sua voz tem, a outra pessoa também tem. E princípio da isocracia. Cada participante da Assembleia tinha seu voto garantido igual. Ou seja, não é porque outra pessoa tem 10 terrenos, 10 mil escravos, que ela vai ter um peso
maior no seu voto. Não, o peso dela, o peso do voto dela era igual ao meu. Isso são princípios da democracia que são usados até hoje. Péricles estabeleceu também as assembleias como as estruturas mais fortes, ou seja, eram nas assembleias que as decisões mais importantes eram tomadas dentro de Atenas, e lembrando sempre que não era uma democracia de fato, já que boa parte da população não participava das decisões, né? No caso, eram excluídos estrangeiros, escravos, que ainda existiam, né? Escravos de conquista, né? Pessoas que tinham seus terras invadidos e transformados em escravos. Crianças e mulheres também não participavam das decisões. Bom, é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje sobre a Grécia Antiga, sobre o período da democracia ateniense. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as guerras médicas, né? Um dos períodos mais sangrentos da história grega, onde nós temos o conflito entre gregos e persas, né? Onde tivemos a participação decisiva de Atenas e Esparta, duas cidades que já vimos agora.